Ele, gente, para a gente poder entender melhor esse negócio aqui, o que que está acontecendo, o que eles estão falando, a história, a parábola, o que que é. Vamos lá, vamos entrar no contexto. A gente tem que entrar no contexto para entender tudo. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino. Pega lá a tua Bíblia. E vivia no luxo, está em Lucas, isso 16, 19 e 31. Vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Lembre-se, o Hades incorpora tanto o inferno como o paraíso. Então, ele não deixa, o Geena não deixa de estar dentro do Hades, tá? Então, no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso não conseguem. Ele respondeu: Então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não houver Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Note que ele fala ressuscite, tá? Então Lázaro não iria em espírito lá, um fantasma, não. Ele teria que ressuscitar e falar para esse pessoal aí. Bom, então hoje tem algumas questões aqui. Os adventistas insistem em dizer que isso é uma parábola, enquanto, né, os opositores ali deles dizem que é uma história real. Eu creio que a razão, né, a verdade, isso aí está entre uma coisa e outra. Existem elementos parabólicos, sim, de parábola nessa história. Ao mesmo tempo, existe também um fundo, todo o fundo, né, todo o forro aí da história, ela é real, ela é baseada em assuntos, em fatos, digamos assim, do mundo espiritual, tá? É a maneira com que eu enxergo isso daqui. Ok? Por quê? Porque, veja bem, Jesus ele se utiliza de uma prática, gente, muito comum desse período ali, entre os rabinos, que era o de contar histórias com nomes de pessoas conhecidas, no caso Abraão. Tá? Para ilustrar ali, enfim, princípios e verdades espirituais, né? Então, eu creio que uma das verdades que Cristo quer ensinar aqui é que depois da morte existe uma dimensão espiritual onde o ímpio sofre um castigo e enquanto, né, ao mesmo tempo o justo encontra conforto, né? Porém, a gente nota também que existe, né, alguns elementos ali que não fazem sentido de serem verdadeiros, né? Por exemplo, a questão ali do rico estar sentindo sede e pedir que Abraão molhe o dedo na água e traga água para ele. Não. Isso aí, obviamente, não tem como, até porque não existia, né? A gente sabe que não existia comunicação entre eles, então não poderia estar havendo isso, tá? Então, de fato, existem os dois ali. Claro que também existem outros ensinamentos, a questão ali, né, de que não, o cara pode fazer o maior dos milagres, né? Se a pessoa não quiser, pode até um morto se ressuscitar e trazer essa verdade para ele. Se ele não estiver aberto ali a receber essa verdade, nada vai adiantar. Então, Abraão, no caso, diz ali, eles têm os profetas e a Bíblia, no caso, né? Enfim. Então, gente, até a morte de Jesus, tá? A gente vê, então, que todos os ensinos bíblicos ali, eles apontam, né, para a mesma coisa. Eles concordam que os justos, eles tinham o destino ali do paraíso, dentro do Sheol, né?
no caso do Antigo Testamento, não era chamado de paraíso ainda, era o local mais alto, e inferno, o local mais baixo. No Novo Testamento, paraíso, Geena, ou inferno e paraíso, ou inferno e seio de Abraão, mesma coisa, tá? Só que agora, gente, nós temos aqui mais uma peça do quebra-cabeças muito importante que também roubaram de você. Que é o quê? O relato do ladrão na cruz ao lado de Jesus. Olha lá o que Jesus disse. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje, você estará comigo no paraíso. Paradisos. Lucas 23, 42 a 43. Gente, não deixe que o teu pastor adventista te convença de que existia uma vírgula na fala de Jesus, gente. Por favor, gente. Ah, o grego não tem vírgula. Tá, e Para pensar um pouquinho. Jesus na cruz. Vamos entender esse negócio aqui. Jesus está na cruz ali. Passou por todo tipo de sofrimento. Foi torturado. Carregou aquela cruz pesada. Foi pregado na cruz. Estava lá. Passando por toda aquela dor, todo aquele sofrimento ali. Passando também, pela primeira vez na vida, na existência de Jesus, ele estava passando por uma separação entre o Pai e ele. Tá? Olha o contexto do negócio aqui. Além disso, todos os pecados da humanidade em cima de Jesus. Mas Jesus fala, né? Resolve falar: meu amigo, eu te digo hoje, que é a interpretação adventista. Hoje eu te digo, hoje eu te falo, estarás um dia comigo no paraíso. Um dia aí, daqui milhares de anos. Mas eu te digo hoje isso, hoje, viu? Hoje. Que tipo de redundância maluca é essa, gente? Não, quando que Jesus estaria falando isso? É claro que era hoje, no caso, o dia que ele estava falando, né? Quando seria isso? Então, assim, um absurdo, não faz nenhum sentido, gente, tá? Não existe na Bíblia nenhum relato de alguém que fale dessa forma. Eu te digo hoje. Que dia que vai ser? Não existe esse termo. Não existe isso. Tá? Não existe nenhum outro tipo de verso bíblico que corrobore esse tipo de fala. Ok? Não faz nenhum sentido. Tá? Então, em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, ele não entraria nessa redundância tão grande. Vírgula no falar. Uma vírgula no falar. Eu te digo hoje. Estarás comigo no paraíso um dia qualquer aí. Tá? Então não faz sentido. Quando você coloca a frase no verdadeiro sentido que Cristo disse, tá? Aí tudo faz sentido. Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Gente, Cristo enfatiza um momento de urgência ali, imediatismo, que ele traz para o ladrão na cruz. Note bem, o que Jesus está querendo dizer ali? Meu amigo, você está sofrendo agora, tá? Você está morrendo, uma morte física, porém, por isso que por essa tua revelação que você teve, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Ou seja, em breve esse teu sofrimento físico vai acabar e você vai entrar numa vitória espiritual. E eu estarei junto com você. É isso que ele está trazendo para o ladrão, na cruz. Né? E esse tipo de revelação, essa segurança, tá? É a mesma segurança que ele quer trazer para nós, gente. É a mesma segurança. Meu filho, minha filha, você pode estar passando por um sofrimento agora. Imagine uma pessoa no seu leito de morte. Tá? Imagine uma pessoa pensando no seu parente. O cara está lá deitado na cova dormindo. Não, gente. Já está com Jesus no paraíso. Tá? Ele quer trazer essa segurança para nós.
Quem não tem interesse que você saiba disso é o inimigo de Deus, é o inimigo nosso, o próprio diabo. Então, né, ele influenciou algumas pessoas para fazer com que você pense dessa maneira, não tenha segurança da tua salvação, não saiba para onde você vai, tá? Mas assim, gente, vamos voltar e falar do Hades, né, mais um pouco. Então, quando Cristo morreu, tá? Ele morreu dentro das mesmas circunstâncias, dentro da mesma estrutura que todo mundo antes dele havia morrido, e ele foi para o Hades, que não é o inferno. Dentro do Hades existe paraíso e inferno. Ele foi para o paraíso e ali, né, estava também o ladrão na cruz, conforme ele havia prometido, tá? Mas aí o que aconteceu? Olha só como alguns versos que falam sobre isso. Olha lá. Atos 2:31. Prevendo isso, Davi falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, Hades, dimensão espiritual dos mortos, nem a sua carne viu a corrupção, na sepultura. Olha a diferenciação. Sepultura, a carne dele não viu a corrupção na sepultura. Claro que eu estou colocando entre parênteses aqui para você entender, mas a alma dele não foi deixada no Hades, que é a dimensão espiritual dos mortos. Ora, se a alma de Jesus não foi deixada no Hades, tá? Isso quer dizer que ele foi até lá, mas ele não permaneceu lá. Olha um outro verso aqui interessante. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados, uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito, por meio do qual pregou aos espíritos em prisão, aqueles que, muito tempo atrás, desobedeceram a Deus quando ele esperou pacientemente enquanto Noé construía sua embarcação. 1 Pedro 3, 18 a 20. Então, o que Pedro deixa claro ali? Que Jesus sofreu uma morte física e em seguida ele foi pregar aos espíritos em prisão, que se encontra onde? Se encontravam no Hades, né? Esses espíritos haviam desobedecido a ordem de Deus com relação ao dilúvio. Eu não vou entrar muito pesado nesse detalhe, nesse verso aqui, porque ele pode estar falando dos anjos que estavam presos também no Hades, ou ele pode estar falando sobre todos os espíritos que desobedeceram ali. Ambas as interpretações podem estar corretas. Eu tenho uma tendência a crer que eram os espíritos das pessoas, tá? Que estavam ali no Hades. E, né, se houve, após a pregação dele, algum arrependimento por parte desses espíritos, a gente não pode afirmar, tá? Mas o fato é, Cristo foi e pregou para esses espíritos que estavam no Hades. Isso é fato, tá? Olha um outro verso que fala a respeito disso. Por isso as boas novas foram anunciadas até mesmo aos mortos, pois, embora estivessem destinados a morrer como todo ser humano, agora vivem para sempre com Deus pelo Espírito. 1 Pedro 4:6. Como é Pedro que está falando de novo, tá? E na mesma carta, então ele fala ali, ó, as boas novas foram anunciadas até mesmo aos mortos. Isso que me leva a crer que ali no capítulo anterior ele estava falando das pessoas e não dos anjos que estavam ali no Hades, tá? Então Cristo levou as boas novas do Evangelho para esse povo que estava no Hades. E quando a gente junta esses dois textos, a gente vê o quê? Que muitas pessoas que estavam ali não tinham ideia, eram ignorantes, né, a respeito dessas verdades de Deus do Evangelho. Então Jesus levou essas boas novas do Evangelho para essas pessoas para que eles tomassem uma decisão consciente a respeito da onde, né, eles queriam passar o seu destino eterno, e agora as pessoas que decidiram favoravelmente a isso estão com Deus, vivem para sempre com Deus no céu.